Olá a todos! A ideia da videoaula de hoje é de nós discutirmos os principais mecanismos de controle da pressão arterial a curto prazo. Para aprofundar esse assunto, vocês podem também consultar os capítulos do livro ou dos livros referentes a esse tema, envolvendo o Guyton, o Margarida de Mello Aires ou também o Bernie Levy. São textos que podem aprofundar esse assunto e ajudar vocês no entendimento melhor desse tema, desse assunto. Inicialmente, nós podemos subdividir os mecanismos de controle da pressão arterial a curto prazo num mecanismo que envolve os pressoreceptores, que tem como função, então, mecanismos de retroalimentação para controlar a pressão arterial a curto prazo, e como segundo fator importante, eles são fundamentais para a determinação do valor de pressão arterial sistêmica. Além dos pressoreceptores, nós temos uma outra estrutura que é chamada dos quimiorreceptores, que são sensíveis basicamente a modificações na pressão parcial de oxigênio do sangue arterial e, em função disso, eles modulam ou modificam a atividade do sistema simpático na periferia. E o terceiro grande grupo de fatores que são importantes para controlar a pressão arterial a curto prazo são os receptores cardiopulmonares, que são sensíveis a modificações principalmente no volume, porque eles são mecanorreceptores que detectam mudanças no volume, principalmente das cavidades cardíacas, envolvendo tanto átrios quanto os ventrículos, e através dessas informações eles podem modificar a atividade do simpático e a atividade do parasimpático na periferia. Então, nós vamos inicialmente discutir esses três grupos de controles a curto prazo da pressão arterial. Antes disso, eu gostaria de chamar a atenção para vocês que a gente vai precisar entender quais as principais ações e também como que é a distribuição anatômica do sistema simpático e do sistema parasimpático para entender adequadamente as ações desses dois sistemas sobre o controle cardiovascular. Primeiro, a distribuição anatômica dos dois sistemas, do simpático e do parasimpático. O sistema simpático, está mostrando aqui do lado esquerdo de vocês, ele também é conhecido em alguns livros como sistema tóraco-lombar. Por quê? Porque os neurônios pré-ganglionares do simpático, o corpo desses neurônios fica localizado na medula intermédio lateral, que vai desde o segmento torácico, os primeiros segmentos torácicos, até os segmentos lombares. Então, por isso que anatomicamente ele é conhecido como sistema tóraco-lombar. Ao lado da coluna vertebral, da medula, tem uma cadeia de gânglios que a gente chama de gânglios paravertebrais, que é geralmente então onde ficam alguns dos neurônios pós-ganglionares desse sistema simpático. Outro fator importante, que aqui está destacado em azul e em vermelho, os neurônios pré-ganglionares utilizam como neurotransmissor a acetilcolina, enquanto que os neurônios pós-ganglionares do simpático utilizam como neurotransmissor, preferencialmente aqui mostrados em azul, a noradrenalina e também alguns a adrenalina. Então essas são características específicas do sistema simpático. A partir dos gânglios paravertebrais, então, o sistema simpático vai influenciar as vísceras em diferentes locais do nosso organismo, do nosso corpo, desde o olho até o intestino e os órgãos sexuais. Do outro lado, nós podemos observar o sistema parasimpático, que, diferentemente do simpático, ele tem origem, o seu neurônio pré-ganglionar tem uma origem no sistema nervoso central, principalmente no tronco cerebral, que está mostrando aqui na parte superior, e também alguns neurônios pré-ganglionares do parasimpático têm origem na medula sacral. Então, por isso, o parasimpático também é conhecido como sistema crânio-sacral. E, diferentemente do simpático, tanto o neurônio pré-ganglionar, que fica no sistema nervoso central, quanto o neurônio pós-ganglionar, que fica mais próximo do órgão-alvo, como vocês estão vendo aqui, utilizam como neurotransmissor a acetilcolina. Então, tanto o neurônio pré-ganglionar quanto o neurônio pós-ganglionar utilizam a acetilcolina como neurotransmissor, sendo o mesmo neurotransmissor. Então, essas são informações importantes de revisão para vocês compreenderem bem a divisão entre simpático e parasimpático, do ponto de vista anatômico. Além disso, sobre o coração, esses dois sistemas têm funções específicas. Então aqui está mostrando, de novo,
em verde, né, os neurônios pré-ganglionares do simpático aqui, e aqui os neurônios pós-ganglionares dos nervos simpáticos que vão inervar estruturas no coração. Então, a inervação simpática sobre o coração, ela principalmente vai influenciar a atividade elétrica do coração, porque tem inervação direta no nódo sinoatrial, também tem inervação direta no nódo atrioventricular, que são duas estruturas importantes para produzir a excitação cardíaca e que fazem parte do sistema de origem do batimento cardíaco e também de condução do batimento cardíaco. Então, por essa inervação, o simpático vai influenciar a frequência cardíaca. Além disso, parte da inervação simpática também vai se direcionar para a musculatura ventricular, tanto do ventrículo direito como do ventrículo esquerdo. Então, o simpático, além de influenciar a frequência cardíaca, ele também vai influenciar a força de contração do coração, porque ele modula, porque ele influencia, ele estimula diretamente o miócito, diretamente o músculo. Ao contrário, o sistema parasimpático, que está mostrando aqui, então, o neurônio pré-ganglionar localizado na medula espinhal, no tronco cerebral, né, que tem projeção, então, principalmente para o sistema de condução. Ele tem, então, uma influência importante no nódo sinoatrial, que está mostrando aqui, e também tem uma influência importante no nódo atrioventricular. Então, é um pouco diferente a anatomia da inervação simpática sobre o coração comparada com a anatomia da inervação parasimpática sobre o coração. E esse aspecto é importante você saber porque ele vai determinar depois as respostas que vão ser importantes para o controle da pressão arterial. Bom, além do aspecto anatômico, é importante a gente saber quais as principais ações do simpático e do parasimpático sobre, então, o sistema cardiovascular. Nesse slide, nós vamos olhar e entender e estudar as principais ações do sistema simpático sobre o coração. E aqui vocês estão vendo que eu pus propositalmente aqui nesse momento uma seta verde, mostrando que esse sinal, quando estiver presente, representa estímulo, representa aumento da atividade sobre o órgão, sobre uma determinada função daquele órgão. Então, primeiro, quando tem uma ativação simpática, nós vamos ter influências na frequência cardíaca e na força de contração, como nós comentamos anteriormente. Então, vai haver um aumento tanto da frequência cardíaca quanto da força de contração. A gente falou em aulas passadas que o aumento na frequência cardíaca representa um efeito que a gente chama de cronotrópico positivo, enquanto que um aumento na força de contração representa um efeito inotrópico positivo. Então, a ativação simpática vai causar esses dois efeitos num primeiro momento. Esse aumento, então, na força de contração vai gerar contrações mais rápidas e contrações mais potentes do nosso coração. Isso tudo gera um aumento no débito cardíaco, que também, se vocês lembrarem, débito cardíaco é a multiplicação da fração de ejeção pela frequência cardíaca. Então, se eu aumentei a força de contração e se eu aumentei a frequência cardíaca, eu vou ter, consequentemente, um aumento no débito cardíaco por ativação do sistema simpático. E isso tudo leva, então, a uma elevação na pressão arterial, porque um dos determinantes da pressão arterial é exatamente o débito cardíaco. Por outro lado, a ativação do simpático também vai causar influência no sistema arterial periférico. Então, as artérias são suscetíveis. Toda vez que a atividade simpática está aumentada, vai aumentar a estimulação sobre as artérias. Esse estímulo, basicamente, é um estímulo de vasoconstrição nas artérias, porque produz contração da musculatura lisa na parede das artérias, e essa contração da musculatura lisa na parede arterial aumenta o que a gente chama de resistência arterial periférica. Então, há um aumento global da resistência arterial periférica por causa da ativação simpática e por causa do efeito do simpático sobre as artérias periféricas. Isso tudo também contribui para a elevação maior da pressão arterial. Então, nós temos aqui dois efeitos da ativação simpática sobre o coração: aumento do débito e aumento da resistência periférica, que tem como consequência um aumento da pressão arterial sistêmica. De outro lado, a ativação simpática tem uma inervação direta na medula da suprarrenal, que é onde ficam as células produtoras de catecolaminas. Então, quando aumenta a atividade simpática, também vai haver uma estimulação, principalmente na região medular da suprarrenal, ou também chamada de adrenal, e essa região medular é a região responsável pela produção das catecolaminas, como, por exemplo, a adrenalina e a noradrenalina. E
de novo, né, a adrenalina e a noradrenalina agindo sobre as artérias também produz vasoconstrição, o que potencializa então este aumento da resistência arterial periférica, aumentando ainda mais a pressão arterial. Então aqui é uma somação de efeitos simpáticos diretamente sobre as artérias e também produzindo adrenalina e noradrenalina, que são transportadas pelo sangue e vão agir na parede das artérias, aumentando então a resistência periférica e consequentemente aumentando a pressão arterial. Por outro lado, a inervação simpática também modifica o tônus venoso. Então, há uma atividade do simpático sobre o tônus vascular venoso que corresponde então com um aumento da contração da musculatura lisa das veias. Comparando com as artérias, as veias têm uma camada muscular menor, mas tem músculo também na parede das veias. Então, a ativação simpática causa venoconstrição. E essa venoconstrição tem como consequência o aumento do retorno venoso da periferia em direção ao coração. E esse aumento do retorno venoso é muito importante, porque se vocês lembrarem, em condições normais, a maior parte do volume de sangue se localiza nas veias. Então, se tiver, por ativação simpática, uma venoconstrição generalizada, vai haver um grande aumento do retorno venoso de sangue para o coração. E esse aumento do retorno venoso de sangue para o coração aumenta o volume de sangue dentro do coração, nos ventrículos, durante a fase diastólica, que tem como consequência, então, aumentar a força de contração pelo mecanismo de Frankenstein e também aumentar o débito cardíaco e potencializar ainda mais o aumento da pressão arterial. Então, como vocês puderam ver, são várias as ações do sistema simpático, quando ativadas, que vão culminar com um aumento da pressão arterial. Por outro lado, a ativação do sistema parasimpático é um pouco mais modesta com relação ao controle da pressão arterial. Como a gente viu anteriormente, né, o parasimpático tem inervação ou tem influência basicamente sobre o sistema de condução, que é o nódo sinusal e o nódo atrioventricular. E aqui também eu botei uma legenda, que a seta vermelha representa a inibição e a seta vermelha pontilhada representa uma inibição menor. Então, essas duas legendas valem para a ativação do sistema parasimpático. Então, com relação à frequência cardíaca, quando o parasimpático é ativado, nós temos uma diminuição da frequência cardíaca por causa do efeito que a gente chama de efeito inotrópico negativo. Então, cai a frequência cardíaca quando o parasimpático está ativado. Ao mesmo tempo, essa ativação do parasimpático parece ter uma pequena influência menor do que sobre a frequência cardíaca, sobre a velocidade de condução do impulso elétrico. E essa diminuição na velocidade de condução do impulso elétrico tem como consequência uma diminuição na força de contração. Então, tem um pequeno efeito inotrópico negativo também a ativação parasimpática. Mas não é semelhante ao efeito simpático, que é muito maior e muito mais intenso com relação à força de contração. Então, essas duas ações, diminuição da frequência e diminuição da força, levam a uma menor fração de ejeção, uma diminuição do trabalho para o coração. E essa diminuição do trabalho cardíaco, então, reduz o débito cardíaco, e em reduzindo o débito cardíaco, nós temos, então, uma redução, uma diminuição da pressão arterial por efeito da ativação do sistema parasimpático, então, que diminui a pressão arterial como uma ação global. Por outro lado, existe uma pequena inervação parasimpática em algumas artérias, mas isso é restrito a algumas vísceras. E essa inervação é tão pequena e o efeito é tão modesto que não chega a modificar a resistência periférica total. Então, diferentemente do simpático, que aumenta muito a resistência periférica total, a ativação parasimpática não tem como consequência uma diminuição da resistência periférica total, portanto, essa variável não é modificada, então não há influência na pressão arterial por causa da resistência periférica total quando se produz a ativação do sistema parasimpático. Bom, indo adiante, então, o baroreceptor, ou o sistema baroreceptor, que é um dos principais mecanismos que controlam a pressão arterial a curto prazo, ele é monitorado através de um mecanismo de retroalimentação, ou seja, os baroreceptores detectam a atividade de distensão da parede dos grandes vasos, a gente vai ver daqui a pouquinho aonde eles se localizam, esses baroreceptores. A partir disso, então, informam o sistema nervoso central sobre o nível de estiramento das paredes dos vasos periféricos, que é causado por causa do aumento da pressão arterial. Então, essa informação chega no tronco encefálico, que vai
modular a resposta da frequência cardíaca, da fração de ejeção e do diâmetro dos vasos. E isso tudo, então, leva a um controle, a um mecanismo de controle de retroalimentação para controle da pressão arterial sistêmica. Essa figura aqui da esquerda mostra então aonde se localizam essas estruturas chamadas de pressoreceptores ou de baroreceptores. Nós temos duas localizações importantes. Primeiro, na bifurcação da artéria carótida, então aqui está a carótida comum, aqui é a carótida externa e aqui seria a carótida interna. Então, nesse ponto de bifurcação da carótida, temos a localização de uma grande quantidade de pressoreceptores ou de baroreceptores, e as informações captadas nesses baroreceptores vão ser conduzidas ao sistema nervoso central através do nono par craniano, que é o nervo glossofaringeu. Então, as informações daqui vão para o sistema nervoso central através do nervo glossofaringeu, o nono par craniano. O segundo local importante, que também apresenta a presença de baroreceptores ou pressoreceptores, é o arco aórtico. Então, aqui está mostrando o arco aórtico, onde tem também uma grande quantidade de pressoreceptores. As informações dos pressoreceptores do arco aórtico vão para o sistema nervoso central através do 10º par craniano, que é o nervo vago. Ele é um nervo aferente e eferente. Então, por isso que ele é importante para conduzir essas informações captadas pelos pressoreceptores aórticos para o sistema nervoso central. E aqui, essa figura do lado mostra, então, um aumento maior da bifurcação da carótida comum em carótida externa e carótida interna, onde ficam, então, o seio carotídeo, que ficam os baroreceptores, como a gente viu aqui nessa figura. E também aqui tem uma outra estrutura chamada de corpo carotídeo, que nós vamos ver mais adiante, é onde ficam localizados então os quimiorreceptores. Então essa região aqui também, além de ter pressoreceptores no seio carotídeo, tem a presença de quimiorreceptores no corpo carotídeo, que nós vamos ver mais adiante. Eles também fazem parte do mecanismo de controle da pressão arterial. Bom, vamos adiante então. Com relação à ativação simpática, pela ativação dos baroreceptores, nós estamos aqui de novo a ilustração da carótida interna, onde ficam o seio carotídeo com os pressoreceptores, e aqui o arco aórtico também, onde ficam então os pressoreceptores no arco aórtico. As informações captadas por essas estruturas vão para o sistema nervoso central numa estrutura chamada de núcleo do trato solitário, que recebe então as aferências dessas informações. Existem neurônios localizados no núcleo do trato solitário que são responsáveis por captar essas informações vindas lá da periferia do pressoreceptor aórtico, e do pressoreceptor carotídeo. A partir do núcleo do trato solitário, a projeção desses neurônios para outras duas estruturas dentro do sistema nervoso central, dentro do bulbo. Uma delas é o que a gente chama de região caudal do bulbo ventromédio lateral, que é essa região aqui, bilateralmente, então desse lado e desse lado também. E a outra é a região rostral do bulbo ventromédio lateral. Então essas duas regiões, a região caudal do bulbo ventromédio lateral e a região rostral do bulbo ventromédio lateral, são influenciadas pela atividade dos neurônios que recebem as informações dos pressoreceptores periféricos. Os neurotransmissores utilizados por esses neurônios, então, do núcleo do trato solitário em direção à região caudal, que utiliza o glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório. Então, essa atividade aqui é excitatória sobre os neurônios da região caudal do bulbo ventromédio lateral. Esses neurônios da região caudal do bulbo ventromédio lateral, por sua vez, produzem GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório. Então, a atividade ou ativação desse neurônio aqui libera GABA na região rostral do bulbo ventromédio lateral, inibindo essa região rostral do bulbo ventromédio lateral. E a partir, então, da região rostral do bulbo ventromédio lateral, projetam-se os neurônios que vão chegar numa região da medula, dentro do sistema nervoso central ainda, chamada de região intermédio lateral da medula espinhal, lá no H medular. Nessa região intermédio lateral, também bilateralmente, que recebe então influência dos neurônios localizados na região rostral do bulbo ventromédio lateral, ficam
fica o corpo dos neurônios pré-ganglionares do simpático periférico. Então, como a gente viu antes, né, está aqui o corpo do neurônio pré-ganglionar, ele projeta para o gânglio paravertebral, onde fica o corpo do neurônio pós-ganglionar do simpático. Então, a gente viu também que esse neurônio aqui produz acetilcolina como neurotransmissor, né, porque ele é o neurônio pré-ganglionar do simpático, e esse segundo neurônio aqui, que é o pós-ganglionar, produz a noradrenalina como neurotransmissor. O neurônio pós-ganglionar vai influenciar então no coração, o sistema de condução e os músculos, e na periferia os vasos, né, a contração da musculatura lisa dos vasos. Enquanto que existe uma projeção direta da medula intermédia lateral para a glândula suprarrenal, para aquela região central da medula suprarrenal, da medula adrenal, como eu falei antes para vocês, que é onde ficam neurônios produtores de catecolaminas, que são responsáveis então pela produção de adrenalina e noradrenalina, que vai ser liberada na circulação e vai agir na periferia quando houver então o aumento da atividade simpática por aumento da ativação dos pré-receptores. Então isso é importante saber, esse mecanismo de interação entre a atividade dos pré-receptores periféricos, a informação que chega do sistema nervoso central, do NQS, e a resposta com a ativação do sistema simpático. Além disso, né, as informações vindas da periferia também chegam, né, dos pré-receptores também chegam em estruturas do sistema nervoso central que tem relação com a atividade parasimpática ou com a atividade vagal. Então, existem duas estruturas principais aqui reconhecidas como o núcleo motor dorsal do vago, que é essa pequena região aqui, bilateralmente também, núcleo motor dorsal do vago está aqui, e uma outra estrutura chamada de núcleo ambíguo, que é a estrutura aqui um pouco mais inferior. Esses dois núcleos, esses dois grupos de neurônios, eles determinam a atividade vagal periférica. Então, quando eles são estimulados, vai haver então um aumento da atividade parasimpática na periferia, causando então os efeitos parasimpáticos, principalmente, como nós comentamos anteriormente, sobre a frequência cardíaca, principalmente efeitos conhecidos como efeitos cronotrópicos negativos. Então essa é a via, né, que a partir do núcleo do trato solitário vai haver então aumento da atividade do parasimpático, né, pela ativação do núcleo motor dorsal do vago, de novo, e pela ativação do núcleo ambíguo, que é onde ficam neurônios pré-ganglionares do parasimpático, do vago. E lá perto do órgão-alvo é onde fica o neurônio pós-ganglionar do parasimpático. Então, está aqui mostrando bem perto do coração, um gânglio, onde fica o corpo do neurônio pós-ganglionar do sistema parasimpático, que é um pouco diferente do simpático. Então, essa é a influência do parasimpático sobre o coração. Bom, esses pressoreceptores que se localizam, como a gente comentou, lá na bifurcação da carótida e no arco aórtico, eles mostram atividade fásica. Então aqui está mostrando em diferentes níveis de pressão arterial. Então essa aqui é uma escala de pressão arterial que vai de 50 até 200. E aqui ao lado mostrando a atividade nervosa dos nervos que levam a informação dos pressoreceptores. E aqui, mais acima, está mostrando então uma onda de pressão arterial. Aqui seria a pressão diastólica, aqui a pressão sistólica e assim por diante. Então, a cada ciclo cardíaco, essa onda de pressão se repete. O que é importante observar aqui dessa imagem? Que a atividade do pressoreceptor, ela acontece nos níveis maiores de pressão arterial. Então, em níveis de pressão arterial mais baixos, a atividade do pressoreceptor só vai ser identificada quando a pressão arterial aumentar na fase sistólica, por exemplo, que é o que está mostrando aqui no nível de 75, que mostra então o disparo dos neurônios que vem dos baroreceptores somente durante a fase sistólica. Se a pressão arterial for aumentando, o número de disparos também vai aumentando. Como vocês podem ver aqui, uma pressão arterial média de 100 aumenta o número de potenciais de ação que são gerados a partir dos pressoreceptores. Mas, de novo, continua havendo disparo durante os maiores valores de pressão arterial, principalmente durante a fase sistólica. E durante a fase diastólica, né, há um silêncio. Esses pressoreceptores não são estimulados durante a fase diastólica. Se a pressão aumenta mais, eles vão aumentando a sua atividade. Se
os níveis de pressão se elevam muito, então eles vão mostrar atividade o tempo todo, porque níveis de pressão muito elevados vão causar deformação na parede do vaso, e é exatamente a deformação na parede do vaso que estimula o presso-receptor, né, gerando maior ou menor atividade aferente, atividade para o sistema nervoso central. O que acontece então na resposta integrada quando a pressão arterial aumenta ou quando a pressão arterial cai? Então essa figura serve para ilustrar exatamente isso. Aqui no lado esquerdo está mostrando uma situação de aumento da pressão arterial. Então, como nós já comentamos, quando a pressão arterial aumenta, vai aumentar a deformação da parede dos vasos, das grandes artérias principalmente, e isso vai estimular os pressoreceptores. O estímulo dos pressoreceptores gera potenciais de ação que vão ser transmitidos para o sistema nervoso central numa estrutura que a gente já viu que se chama núcleo do trato solitário. Então, aumentou a pressão, aumentou o estímulo, o número de potenciais de ação que chegam no núcleo do trato solitário. A partir do núcleo do trato solitário, também nós já falamos, né, projetam-se neurônios para uma região chamada de região caudal do bulbo ventromédio lateral, ou ventrolateral, que usam glutamato como neurotransmissor. Então vai haver estímulo dessa região caudal do bulbo ventromédio lateral. E se vocês lembrarem, os neurônios que ficam aqui são neurônios que produzem GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Então, quando aumenta a atividade do NTS, por causa do aumento do pressoreceptor, vai aumentar a atividade desses neurônios que produzem GABA. E isso gera inibição da atividade dos neurônios que ficam na região rostral do bulbo ventromédio lateral. E também, para vocês lembrarem, essa região rostral projeta os seus neurônios para a medula intermédio lateral, que é onde ficam os neurônios do simpático. Então, quando aumenta a produção de GABA, né, por causa da estimulação desses neurônios que são GABAérgicos, vai haver diminuição da atividade dos neurônios que ficam na medula intermédia lateral, que são os neurônios pré-ganglionares do simpático. E, em diminuindo essa atividade, vai haver uma consequência na periferia, que é diminuição da ativação simpática sobre o nódo sinusal, com queda na frequência cardíaca, diminuição da força de contração, com queda no volume sistólico, aumento da capacitância venosa, porque há menos venoconstrição, então o sangue se acumula mais na periferia, por isso tem aumento da capacitância venosa, e, consequentemente, tem uma menor contração da musculatura da parede das artérias, levando então a uma menor resistência periférica. Isso tudo, todas as ações, reduzem então o retorno venoso, reduzem o débito cardíaco e reduzem a pressão arterial. Então, essa influência do pressoreceptor, quando aumenta a pressão arterial, é diminuir a ativação simpática para trazer a pressão arterial de volta para os seus valores basais. Além de influenciar esse ramo simpático, né, a atividade do pressoreceptor que chega no NTS também causa aumento da atividade do núcleo ambíguo e do núcleo motor dorsal do vago. E se vocês lembrarem, esses dois núcleos é onde ficam os neurônios que são responsáveis pela atividade vagal periférica. Então, aumentando a atividade nesses dois núcleos de neurônios, vai haver aumento da atividade vagal. E, de novo, quando aumenta a atividade vagal, a frequência cardíaca cai, com um efeito inotrópico negativo principalmente. Queda na frequência cardíaca é igual a queda no débito. Queda no débito é igual a queda na pressão arterial. Então, numa situação de aumento da pressão arterial, nós temos menor ativação simpática, maior ativação parasimpática ou vagal e, consequentemente, diminuição da pressão arterial. Então, é dessa forma que o pressoreceptor controla a pressão arterial numa situação de aumento da pressão arterial, né? Então, é um mecanismo fundamental e muito importante para controlar os níveis de pressão arterial. O exemplo inverso, quando a pressão arterial cai. Então, isso tudo acontece de forma invertida, né? Quando a pressão arterial cai, tem menos atividade do pressoreceptor, tem menos estímulo chegando no NTS, tem menos ativação da região caudal do bulbo e menos inibição da região rostral. Então, os neurônios da região rostral aumentam a sua atividade, o que aumenta o simpático na periferia. E aumentando o simpático na periferia, tem aumento de resistência, tem aumento do retorno venoso por venoconstrição, diminuição da capacitância venosa,
tem aumento da fração de ejeção pelo aumento na força de contração, aumento do retorno venoso e aumento no débito cardíaco. Isso gera aumento da pressão arterial. Por outro lado, a queda na pressão arterial e o menor número de potenciais de ação chegando aqui vai gerar menos ativação do núcleo ambíguo e do núcleo motor dorsal do vago. E isso tem como consequência diminuição da ativação vagal. E quando o vago está com uma sua atividade diminuída, tem aumento da frequência cardíaca, e o aumento da frequência cardíaca contribui junto com a ativação simpática para aumentar o débito e aumentar a pressão arterial. Então, esse é o mecanismo fundamental que o nosso organismo tem para controlar a pressão arterial momento a momento, né, durante quedas ou durante aumentos da pressão arterial. Então, esse mecanismo é muito importante, ele é muito sensível, ele está sempre ativado para manter a nossa pressão arterial em valores sempre muito constantes, com poucas variações, com poucas oscilações. Então é fundamental entender esse processo do mecanismo pré-receptor para controlar a pressão arterial. Nós podemos fazer a ativação desse mecanismo pré-receptor em seres humanos, por exemplo, pela manobra de Valsalva, que é, na verdade, solicitar para o indivíduo fazer um esforço respiratório contra uma válvula ocluída. Então isso gera um aumento da pressão esofágica, com consequente aumento da pressão intraabdominal. Então aqui está mostrando na parte de cima o comportamento da pressão esofágica por causa do esforço expiratório contra uma válvula fechada, e também esse aumento de pressão esofágica se transmite para a pressão no abdômen. Se a gente olhar aqui embaixo, é uma onda de pressão arterial, né, mostrando pressão sistólica aqui em cima e pressão diastólica aqui embaixo, e essa onda do meio aqui seria a pressão média. O que acontece quando aumenta a pressão intraabdominal? Diminui o retorno venoso, então a pressão arterial cai, e conforme vai mantendo o esforço, ela cai mais, e chega no final do esforço, ela cai bastante, então há uma queda na pressão arterial, que simula aquele exemplo que eu dei antes, quando a pressão arterial cai, o que acontece? Ativa o simpático, inibe o parasimpático, aumenta a frequência cardíaca e aumenta todos os fatores associados então com ativação simpática. E aqui vocês podem observar que tem um aumento de frequência cardíaca nítido. Quando o indivíduo libera a manobra de Valsalva, porque por esse período o retorno venoso diminuiu, então houve um acúmulo de sangue na periferia. Por causa dessa queda no retorno na periferia, eu me refiro ao membro inferior e também membro superior. Quando ele libera o esforço, diminuindo a pressão intraabdominal, vai haver repentinamente um aumento no retorno venoso. E esse aumento no retorno venoso aumenta a quantidade de sangue que chega no coração, aumenta o débito cardíaco e aumenta a pressão arterial. Então, essa segunda parte da manobra de Valsalva tem como consequência um aumento da pressão arterial. E quando a pressão arterial aumenta, inibe o simpático, faz bradicardia, diminuição da frequência cardíaca, e aumenta o parasimpático, contribuindo para essa bradicardia. Além disso, tem menor força de contração, então que vai trazer a pressão arterial de volta para o seu valor basal, como era antes da manobra. Então, é possível avaliar a sensibilidade dos pré-receptores em seres humanos através de uma manobra fisiológica chamada de manobra de Valsalva. É assim que nós podemos avaliar, então, a sensibilidade do pré-receptor nos mecanismos de controle da pressão arterial em seres humanos e indivíduos. Esse é um exemplo de um estudo experimental mostrando na parte de cima aqui, de novo, uma onda de pressão arterial aqui, né, numa velocidade de papel menor, então a onda está mais comprimida e depois aumenta a velocidade do papel, então aqui a pressão sistólica em cima, embaixo a pressão diastólica, num animal intacto com o mecanismo dos pré-receptores preservados. Então, vocês podem observar aqui do lado é a atividade média da atividade elétrica dos pré-receptores da estação controle. Então, quando a pressão arterial fica ao redor de 120, é uma grande atividade e assim por diante. Então, isso aqui mostra a atividade normal do pré-receptor para manter a pressão arterial média ao redor desse valor médio que é 120. Quando eu tenho desnervação sinoórtica, ou seja, o pré-receptor para de exercer o seu mecanismo de controle da pressão arterial, como estão vendo aqui, há uma grande diferença, uma oscilação muito grande. Então a pressão sistólica aumenta, a pressão diastólica cai, então há uma oscilação da onda de pressão arterial, como vocês podem ver aqui, ela sobe, desce, porque
Se perdeu, então, o mecanismo de controle da pressão arterial momento a momento pela ausência do pré-receptor. E aqui vocês estão vendo, então, que no comportamento da pressão arterial, na ausência do pré-receptor pela desnervação, né, a pressão média pode oscilar de 90 até 140. Então, amplia muito a oscilação da pressão arterial pela desnervação ou pela falta da atividade do pré-receptor no controle da pressão arterial. E aqui, voltando para esse exemplo do controle da função normal, olha como é menor a oscilação da pressão arterial. Ela oscila de 110 aqui até 130 aqui, se mantendo então nessa faixa mais estreita de variação. A ausência do barorreceptor aumenta essa faixa de variação porque nós perdemos então o mecanismo de controlar a pressão arterial momento a momento pela ausência do pré-receptor. Então, de novo, para reforçar a importância desse mecanismo no controle da pressão arterial momento a momento, que é fundamental então para a gente manter a perfusão adequada nos tecidos e nos órgãos vitais, principalmente, porque quem garante a perfusão nesses tecidos, esses órgãos, é exatamente uma boa pressão arterial. Esses pré-receptores eles podem se adaptar. Então aqui está mostrando um exemplo desse mecanismo de adaptação. Aqui mostra de novo, né? Uma onda de pressão normal, que é pressão sistólica, pressão diastólica, o disparo do pré-receptor, né, coincidindo com o maior valor de pressão, que é a pressão sistólica. Depois, durante a diástole, ele fica silencioso. Na próxima sístole, ele dispara de novo. Na diástole, ele fica silencioso. Se a pressão arterial aumenta, né, o pré-receptor dispara o tempo inteiro, porque níveis de pressão arterial elevados aumentam a estimulação do pré-receptor e gera então potenciais de ação o tempo todo. Normalmente, né, esse disparo deveria trazer a pressão arterial de volta para os valores basais, mas quando isso não acontece por outros fatores e a pressão se mantém elevada, num período de 2 a 3 dias, mais ou menos, o pré-receptor se adapta a um novo nível de pressão arterial. Então, aqui mesmo a pressão se mantendo elevada, o pré-receptor volta a ser sensível somente durante a pressão sistólica e fica silencioso de novo na pressão diastólica, volta a disparar na pressão sistólica e fica silencioso na fase diastólica. Então isso é importante porque os indivíduos hipertensos têm preservado esse mecanismo de controle da pressão arterial, apesar de ter preservado num patamar de pressão arterial maior, né, comparado com o indivíduo normotenso, que está aqui. E aqui embaixo mostra exatamente isso, né? A situação A é a situação da pressão arterial normal. Quando a pressão arterial aumenta, vai para o B, aumenta, né, o número de disparos do pré-receptor. Se essa pressão arterial permanecer elevada por 2 ou 3 dias, né, não conseguindo retornar ao valor basal, né, o pré-receptor se adapta então a um novo nível de pressão arterial. Então ele volta a ser sensível a pequenas oscilações da pressão arterial mesmo nos indivíduos hipertensos. Então isso é importante porque preserva esse mecanismo de controle da pressão arterial em indivíduos hipertensos. Então é um aspecto bem interessante, bem importante de adaptação do pré-receptor em níveis de pressão arterial elevados que se sustentam por mais tempo, por 48, 72 horas. O segundo grupo que a gente vai também discutir, estudar, né, que a gente já viu agora o mecanismo dos pré-receptores, são os quimiorreceptores. Então, os quimiorreceptores arteriais, eles são basicamente sensíveis à modificação nos níveis da pressão parcial de oxigênio no sangue arterial e eles modificam basicamente a atividade simpática na periferia. Então, essa é a discussão daqui para frente sobre os quimiorreceptores arteriais e o seu papel nos mecanismos de controle da pressão arterial. Então, quimiorreceptores arteriais, como eu disse antes, para vocês, lá na bifurcação da carótida comum, entre carótida externa e interna, existe uma estrutura chamada de corpo carotídeo. E nesse corpo carotídeo, então, ficam localizadas células específicas que são os chamados quimiorreceptores periféricos. E eles são inervados pelo nervo sinusal, que vai se associar ao nervo glossofaringeu, então, que é o nono paracraniano, e as informações então, do quimiorreceptor vão para o sistema nervoso central também, para o núcleo trato solitário lá, numa estrutura chamada, né, núcleo trato solitário, que vai projetar depois para outras estruturas dentro do sistema nervoso central.
Então, essa é a organização anatômica do quimiorreceptor periférico. Existem também, e a gente não vai discutir aqui, um grupo de quimiorreceptores centrais, mas que tem outro papel, outra função, principalmente no controle da respiração. Os quimiorreceptores periféricos também participam de forma muito importante e fundamental no controle da respiração, mas eles também têm uma participação importante no controle da pressão arterial que a gente vai discutir daqui para frente. Então, essa é uma estrutura aumentada, né, do quimiorreceptor, que nós podemos identificar dois tipos de células. O que a gente chama de célula tipo 1, que é essa célula aqui, que ela é a responsável por perceber as modificações na pressão parcial de oxigênio do sangue que está irrigando essa estrutura. Como vocês podem ver aqui, tem um sistema de irrigação próprio para esse corpo carotídeo aqui. E é um alto fluxo sanguíneo. Então, pequenas modificações na pressão parcial de oxigênio que chegam nessa célula do corpo carotídeo são percebidas e isso serve de estímulo então para essa célula. Então, a célula tipo 1 é basicamente estimulada ou excitada pela diminuição na pressão parcial de oxigênio do sangue arterial que está perfundindo essa estrutura. E o segundo tipo de célula é a célula tipo 2, que é uma célula de sustentação para essa estrutura aqui, então também servem como célula de sustentação. As informações que estão mostrando aqui, né, captadas pela célula tipo 1, vão ser então gerar potenciais de ação que vão trafegar pelo nervo sinusal até o glossofaringeu e do glossofaringeu para o núcleo intrasolitário, então onde chegam as informações oriundas do quimiorreceptor periférico. Como eu disse para vocês, é sensível principalmente às mudanças na pressão parcial de oxigênio do sangue arterial que irriga, que perfunde essa estrutura. Então, qual a relação da pressão arterial com essa estrutura? Então, quando numa situação hipotética a pressão arterial cai como um todo no nosso organismo, também a queda na pressão arterial nessa estrutura que se chama corpo carotídeo, né, que é onde ficam os quimiorreceptores. Então isso gera o quê? Menor pressão parcial de oxigênio nessa estrutura por queda da pressão arterial, acúmulo do dióxido de carbono, né, que tem menos extravasamento do sangue daquela estrutura e também leva a um acúmulo na concentração de hidrogênio que diminui o pH. Então, 3 eventos acontecem pela diminuição da pressão arterial: queda na pressão parcial de oxigênio, acúmulo de CO2 e aumento na concentração de hidrogênio. Esses 3 eventos são os fatores que estimulam o quimiorreceptor periférico. Mas, como eu disse, o principal estímulo para o quimiorreceptor periférico é a queda na pressão parcial de oxigênio. Quando esse quimiorreceptor é estimulado, então, ele vai aumentar o número de potenciais de ação que vão para o núcleo trato solitário, lá nos núcleos bulbares, principalmente no núcleo trato solitário. A partir das informações que chegam no NTS, então vai haver um aumento daquela região do núcleo rostral, que é onde ficam os neurônios, né, do simpático periférico. Então há um aumento da ativação simpática periférica quando se estimula o quimiorreceptor. Além do aumento da ativação simpática, tem uma inibição da estimulação parasimpática também, né, diminuindo a ativação do núcleo motor dorsal do vago e também do núcleo ambíguo. Então isso tudo culmina então no aumento do simpático e numa queda do parasimpático. Se nós temos esses dois fatores associados, nós vamos ter então as influências desses dois sistemas na periferia com aumento da pressão arterial para tentar então melhorar a perfusão nessa estrutura chamada quimiorreceptor. Então, é dessa forma que o quimiorreceptor participa do mecanismo de controle da pressão arterial momento a momento, além de ser importante para o controle da ventilação. Esse aqui é um exemplo, então, de um estudo experimental, onde se interrompeu o fluxo de sangue para o corpo carotídeo, que está essa estrutura mostrando aqui, causando, então, a morte celular dos quimiorreceptores, ou a desnervação, como a gente costuma dizer. E aqui ao lado é o registro de pressão arterial no período antes da desnervação e no período depois da desnervação. Dá claramente para observar que a pressão arterial antes era maior, num valor médio, do que depois. Então, mostrou que a desnervação do corpo carotídeo
eliminando a atividade do quimiorreceptor, tem como consequência a queda na pressão arterial. E essa queda na pressão arterial provavelmente acontece em função da menor ativação simpática, porque o quimiorreceptor, como a gente já comentou, quando ele é estimulado, ele aumenta a atividade do simpático periférico. Se eu não tenho quimiorreceptor, eu tenho menos ativação do simpático periférico e eu tenho queda da pressão arterial como consequência. Isso está sendo ilustrado aqui, ó. Essa aqui é uma medida da atividade simpática medida no nervo renal. Então, esses picos de atividade elétrica representam uma ativação simpática. Aqui embaixo é uma onda de pressão arterial, de novo a pressão sistólica aqui em cima, a pressão diastólica aqui embaixo, e aqui é a respiração, uma onda de padrão respiratório. Então aqui é o animal pré-desnervação, mostrando uma grande atividade do simpático renal, e quando eu desnervo, olha o que aconteceu, com a atividade simpática renal praticamente desapareceu. A pressão arterial se mantém constante porque os pressoreceptores dão conta de manter essa pressão arterial constante, mas a atividade simpática renal praticamente desaparece. Então é só para ilustrar e justificar que realmente o quimiorreceptor periférico, quando ativado, aumenta a atividade simpática periférica. Então isso mostra aqui que na desnervação do químio a atividade simpática periférica desaparece, o que culmina, no exemplo anterior, como uma queda da pressão arterial. Importante. E o terceiro grupo de mecanismos de controle da pressão arterial são, então, os receptores cardiopulmonares, como estão vendo aqui, que são sensíveis basicamente a modificações no volume, porque eles são mecanoreceptores, e eles modificam também a atividade simpática e a atividade parasimpática da periferia. Então agora nós vamos estudar os detalhes desses receptores cardiopulmonares e qual a influência deles sobre o controle da pressão arterial. O que está mostrando nessa imagem, nós temos dois tipos de receptores cardiopulmonares, os encapsulados, os não encapsulados, que tem essa imagem histológica aqui, e os receptores em rede. E geralmente os receptores cardiopulmonares eles ficam localizados na parede dos átrios, como está mostrando aqui, e na parede dos ventrículos, como está mostrando aqui. Então, existem receptores cardiopulmonares na parede atrial e também na parede ventricular. E eles captam informações, então, das cavidades do coração e levam as informações também para o sistema nervoso central através de aferentes vagais mielínicos e também através de aferentes vagais não mielínicos. Então, as informações captadas nas cavidades cardíacas vão ser transmitidas para o sistema nervoso central do núcleo trato-solitário, que é onde ficam então os grupos centrais que controlam a atividade vagal, a atividade simpática na periferia, como a gente já comentou anteriormente. Então, com relação aos aferentes vagais não mielínicos, eles são estimulados principalmente quando tem uma diminuição da volemia. Então, numa situação de diminuição da volemia, por exemplo, como numa hemorragia ou numa desidratação, vai haver uma queda da pressão arterial. Então, esses aferentes vagais não mielínicos vão ser estimulados e vão detectar a diminuição do volume de sangue nos átrios e nos ventrículos. E isso gera, então, respostas que vão chegar no sistema central, causando o quê? Aumento do fluxo coronariano, diminuição do fluxo muscular, diminuição do fluxo cutâneo, diminuição do fluxo renal e diminuição do fluxo esplênico, para manter a perfusão nos órgãos-alvo. E isso gera, então, a elevação da pressão arterial por redirecionamento do fluxo sanguíneo. Então, há menor fluxo nesses territórios que vão ser responsáveis por aumentar o fluxo em outros territórios, que isso gera, então, aumento do débito, aumento da pressão, da resistência periférica, aumento da pressão sistólica, da pressão diastólica, e também, nessas situações, há um aumento da liberação de renina, que a gente vai estudar em outro momento. Os mecanismos envolvidos nessas alterações são, então, basicamente, aumento do metabolismo, que é gerado por causa do aumento da frequência cardíaca, e quando a pressão arterial cai, a frequência cardíaca aumenta, como a gente já viu, então aumenta o fluxo coronariano por causa do aumento da taxa metabólica. E os outros mecanismos alterados são basicamente pelo aumento da liberação de noradrenalina, que é
causada pela ativação do simpático periférico. Então aumenta muito a liberação de noradrenalina pela suprarrenal em função da atividade simpática periférica para levar a pressão arterial de volta para o seu valor normal numa situação de queda da volemia. Então essa é a ativação dos receptores cardiopulmonares numa situação de diminuição da volemia. O outro grupo de receptores cardiopulmonares são os aferentes vagais mielínicos ou mielinizados, que respondem ao aumento da volemia. Então, quando aumenta o volume de sangue, isso aqui é uma situação experimental tentando ilustrar isso, então aumenta a distensão da parede dos átrios, né, e dos ventrículos pelo aumento da volemia. Isso gera um aumento da atividade desses receptores, ou desses aferentes vagais mielínicos, como está mostrando aqui, que vão chegar então no núcleo trato urinário, lá no bulbo. A partir do bulbo, né, esses receptores projetam para a hipófise, para a neurohipófise, que é onde se produz a vasopressina. Então a vasopressina, que a gente conhece também, é chamado de hormônio antidiurético. Então a estimulação dos aferentes vagais mielínicos inibe a hipófise e há uma diminuição na produção de vasopressina. Se há uma diminuição na produção de vasopressina, vai haver um efeito renal que é menor reabsorção de água e de sal no rim e aumento então da produção de urina com diminuição da volemia, porque o fator inicial que causou a estimulação desses receptores é o aumento da volemia. Então isso gera maior excreção renal de sal e de água, diminuindo a volemia. Ao mesmo tempo, né, que esses receptores geram esse efeito central, eles também aumentam a atividade do simpático sobre o coração, porque numa situação de aumento de volemia, se o coração não aumentar a força de contração e não aumentar a frequência cardíaca, pode haver acúmulo de sangue nas cavidades cardíacas e isso gera prejuízo para a função hemodinâmica. Então, a atividade simpática sobre o coração nessa situação é aumentada para aumentar a força de contração, para aumentar a frequência cardíaca e para evitar que o sangue, ou que o aumento da volemia, gere um aumento de sangue nas cavidades cardíacas, dificultando a função hemodinâmica do coração. E sobre o rim, esse mesmo efeito é uma inibição da ativação simpática, que gera então menor retenção de sal e de líquido, também por menor atividade do simpático renal. Então, todos esses fatores culminam com o aumento da produção de urina, eliminando então o excesso de líquido causado pelo aumento da volemia e contribuindo então de forma importante também para o controle da pressão arterial, então através desses receptores cardiopulmonares. Adicionalmente a isso, nós temos alguns reflexos atriais que são causados pela mudança na osmolaridade e que tem relação também com a produção de hormônio antidiurético com vasopressina. Então, aqui, primeiramente, né, quando há uma situação de aumento da osmolaridade, como, por exemplo, depois de uma refeição, onde eu fiz a ingestão de uma grande quantidade de sódio e, por causa disso, aumentou, então, a concentração de soluto e isso aumenta a osmolaridade. Para resolver isso, né, existem receptores que se localizam lá no hipotálamo, que são chamados de osmorreceptores. Então, numa situação de aumento da osmolaridade, estes osmorreceptores são estimulados e eles projetam para a neurohipófise, que é onde existem neurônios liberadores de vasopressina, então vai aumentar a liberação de vasopressina. A vasopressina vai ser transportada pelo sangue, né, pela corrente circulatória e vai agir no rim. A ação principal da vasopressina no rim é aumentar a absorção de líquido, né, de água, mas também aumenta a reabsorção de sódio. Então isso tudo aumenta a quantidade de líquido numa tentativa de diminuir a osmolaridade que estava aumentada. Então isso tem como consequência um aumento da volemia e consequentemente um aumento da pressão arterial. Por isso a vasopressina, também chamada de hormônio antidiurético, tem como consequência uma elevação na pressão arterial. E esse mecanismo então faz parte também dos mecanismos de controle da pressão arterial momento a momento. É um pouco mais tarde do pré-receptor, do quimio-receptor e do receptor cardiopulmonar, mas também acontece, né, numa situação de aumento da pressão arterial
principalmente de aumento da osmolaridade, que leva ao aumento da pressão arterial. Além disso, esses osmorreceptores, esse aumento da volemia também causa, né, a estimulação dos átrios, que vai, né, aumentar então a produção de hormônio antidiurético de vasopressina, que vai potencializar o efeito então dos osmorreceptores. Então a percepção, né, de osmolaridade alterada também pode ser captada nos átrios. E geralmente também uma outra causa de diminuição da osmolaridade é a própria diminuição da volemia. Então, quando diminui o volume de sangue, também pode haver, pela diminuição do volume de líquido, pela desidratação, por exemplo, pode haver queda da pressão arterial. Então, isso estimula os receptores arteriais, que potencializam então ainda mais a liberação de vasopressina para ir lá no rim, no túbulo distal, principalmente no duto coletor, e aumentar a reabsorção de líquido, como está mostrando aqui. E esse aumento da reabsorção de líquido, então, vai aumentar a pressão arterial e vai tentar normalizar a volemia. Então, é importante, então, esses reflexos atriais, que são fundamentais quando a osmolaridade aumenta ou quando o volume de líquido diminui, para controlar a pressão arterial. E o segundo mecanismo atrial, né, é o que a gente chama de peptídeo natriurético atrial, que é ativado pelo aumento da volemia. Então, quando o volume aumenta, há uma distensão maior na parede dos átrios, como está mostrando aqui nessas setas. Essa distensão na parede atrial produz o que a gente chama de peptídeo natriurético atrial, que com esse nome ele vai ter uma função. No rim ele vai fazer natriurese. E natriurese é nada mais, nada menos que aumentar a excreção de sódio. Então, esse peptídeo natriurético atrial, ele vai produzir vasodilatação da arteríola aferente e vasoconstrição da arteríola eferente. Isso aumenta a pressão hidrostática dentro do vaso e aumenta a saída de líquido de dentro do vaso para a cápsula de Bowman, aumentando o que a gente chama de ritmo de filtração glomerular. Então, isso gera mais volume de urina, que vai percorrer os túbulos renais nos diferentes segmentos, e vai chegar mais volume de urina no túbulo distal. E se chega mais volume de urina no túbulo distal, vai haver menor absorção. Então, o efeito do peptídeo natriurético atrial é aumentar a excreção de sódio e, consequentemente, aumentar a excreção de líquido no meio, que a gente chama de natriurese. Então, uma situação de aumento da volemia, distensão do átrio, peptídeo natriurético atrial, né, menor absorção de sódio, menor absorção de líquido e maior formação de urina, diminuição da volemia que está aumentada. Então, esse também é um mecanismo que faz parte de mecanismos complementares de controle da pressão arterial, uma vez que ele controla o volume de sangue, o volume de líquido do nosso organismo. E a última e importante, né, importante mecanismo que participa do controle da pressão arterial a curto prazo é o que a gente chama de resposta isquêmica do sistema nervoso central. O exemplo mais clássico disso é uma queda muito grande da pressão arterial, que cai abaixo de 60 milímetros de mercúrio, por exemplo, numa perda de sangue muito grande, numa hemorragia muito extensa, né? Então, quando há uma queda muito grande da pressão arterial, né, com valores de pressão média de 60 milímetros de mercúrio, há uma isquemia no sistema arterial por falta de perfusão, pela queda da pressão arterial. Então, isso gera o quê? Um acúmulo de CO2, né, de dióxido de carbono, no sistema nervoso central, que vai gerar uma ativação dos centros bulbares, que tem como resposta aumento da atividade simpática periférica durante esse acúmulo da pressão parcial de CO2 no sistema nervoso central. Esse aumento simpático, ao mesmo tempo, parasimpático. E esses dois efeitos conjuntos, aumento do simpático e inibição do parasimpático, geram aumento da pressão arterial. Então, quando a pressão arterial cai a níveis abaixo de 60, se gera então essa resposta isquêmica do sistema nervoso central, que tem como consequência tentar aumentar a pressão arterial por ativação do simpático e por inibição do parasimpático. Isso também acontece numa síndrome chamada de síndrome. Por exemplo, um trauma crânioencefálico, um traumatismo crânioencefálico, tem uma hemorragia, tem o rompimento de uma pequena artéria, um pequeno vaso, ao acúmulo de sangue, a formação de um hematoma peridural ou subdural. E isso comprime o sistema nervoso central.
Então, a pressão arterial não mudou nessa situação de Cushing, mas a perfusão mudou porque a compressão externa não está deixando aquela área do cérebro perfundir. Então, ele entende aquilo, o sistema nervoso central entende essa síndrome de Cushing, que é causada pela compressão externa do sistema do tecido nervoso, como uma queda na pressão arterial. Então ele ativa também, gerando isquemia. Então vai haver retenção de CO2, vai haver ativação dos centros bulbares, aumento do simpático e diminuição do parasimpático e uma resposta hipertensiva. Então, quando tem hematoma ou trauma crânioencefálico com hematoma subdural ou do sistema, uma resposta hipertensiva exagerada, mesmo sem ter uma queda na pressão arterial, por causa dessa reação de Cushing, levando então a crise hipertensiva que pode levar o indivíduo à morte por aumento exagerado da pressão arterial numa resposta de Cushing, como por exemplo numa situação de trauma crânioencefálico. Então por isso que é importante, toda vez que o indivíduo sofre uma queda e bate a cabeça, monitorar por pelo menos 24 a 48 horas para ver se não teve de algum pequeno vaso que está gerando sangramento, que está gerando uma hemorragia e que está depois que pode gerar uma compressão do sistema nervoso central, simulando uma isquemia em função da compressão externa dos neurônios do sistema nervoso central. Então, esse mecanismo também é um mecanismo que participa em situações emergenciais do controle da pressão arterial, que a gente chama de resposta isquêmica do sistema nervoso central. Bom, temos aqui um gráfico que mostra a atividade dos pressoreceptores nessa figura, nessa linha aqui, a atividade dos quimiorreceptores nessa linha aqui, a resposta isquêmica do sistema nervoso central nessa linha aqui e outras respostas de menor influência. E aqui embaixo está mostrando uma linha de tempo, né, que essas atividades acontecem, que essas respostas acontecem. Então, por exemplo, o pressoreceptor responde muito rápido, de 0 a 15 segundos ele já foi muito ativado. O quimiorreceptor muito rápido, em torno de 30 segundos, ele já chegou na sua atividade máxima quando ele é estimulado. Da mesma forma, a resposta isquêmica do sistema nervoso central é muito rápida. Por isso que esses três mecanismos são chamados de controle da pressão arterial a curto prazo, porque a resposta deles é muito rápida. Então, vocês podem observar que em questão de segundos, esses mecanismos são ativados e eles agem para normalizar os valores de pressão arterial. Isso é fundamental para manter a pressão arterial constante, né? E manter a perfusão constante nos nossos diferentes tecidos e territórios, que é muito fundamental, principalmente para os órgãos vitais, como o sistema nervoso central, o próprio coração, o rim e as vísceras. Então, é fundamental a presença desses mecanismos para manter a perfusão adequada nos diferentes territórios, nos diferentes tecidos do nosso organismo. E também, aqui vocês estão vendo, então, a participação do rim no controle da pressão arterial, que a gente chama de mecanismos a longo prazo, e depois a participação também do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que também é mais a longo prazo, que a gente vai ver na aula, então, de controle da pressão a longo prazo. Bem, eu acredito que eram essas informações que a gente poderia discutir sobre os mecanismos de controle da pressão a curto prazo, e eu espero que vocês consigam, então, aproveitar e compreender toda essa aula e todo esse estudo que é fundamental para o entendimento da fisiologia cardiovascular. Muito obrigado pela atenção de vocês.